eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quantas pessoas, nesse momento, nesse exato momento, elas estão tentando curar a alma e elas apenas estão tratando os sintomas da sua dor interior, da sua dor espiritual? Meu querido, preste atenção, minha querida. Nós estamos vivendo agora numa geração, em uma época que você sabe que todas as pessoas, elas vivem buscando perfeições. Elas desejam ter soluções rápidas. Elas querem respostas imediatas para as suas feridas que são bem profundas. Todos nós queremos, sim, aliviar a angústia, vencer o medo, vencer as tristezas, vencer as decepções, os traumas desta vida. Não é verdade? E isso tem que ser instantaneamente. Mas a pergunta é a seguinte: quem dentre nós está cuidando verdadeiramente, realmente da raiz dos seus problemas? Porque é por essa razão que a palavra de Deus, ela nos mostra que o ser humano não é apenas um corpo lindo, um corpo saudável, mas o ser humano, ele é também a alma e o espírito. Uma alma e um espírito equilibrado. Amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde. Assim também, que seja saudável, que vá bem também a sua alma. Deus, ele se preocupa em todas as áreas da nossa vida. Em todos os aspectos da nossa vida, Deus, ele deseja fazer algo glorioso. Não apenas um corpo bonito, saudável, mas também que a nossa alma seja restaurada, revigorada, transformada, fortalecida. Então existem momentos em que tratamentos médicos, claro, tratamentos psicológicos, eles são necessários. E tudo isso tem que ser muito respeitado. E tem que ser atendido, sim. Deus, ele na sua soberana autoridade e poder, ele concede sabedoria, ciência, ele concede conhecimento aos profissionais da saúde para ajudarem as pessoas. A gente vê como a medicina, ela é uma bênção. Porém, meu querido, entenda bem isso. Nós precisamos entender uma coisa. A gente precisa compreender que muitas vezes a dor da alma, ela exige algo que vai muito mais além de um alívio dos sintomas. Existem pessoas que estão vivendo ansiosas porque elas têm carregado medos, elas têm carregado tantos traumas. São as preocupações que nunca elas entregaram ao próprio Deus. Olha, há pessoas deprimidas, oprimidas, porque essas pessoas, elas já perderam a esperança, elas já perderam o propósito e a alegria de viver. Você está entendendo? O Senhor Jesus, ele nunca tratou apenas os sintomas das dores, do sofrimento. Ele sempre tocava e ele segue alcançando a raiz dos problemas. Quando Jesus, ele encontrou aquela mulher samaritana, lembra, no poço? Jesus, então, ele curou a sede daquela mulher, a sede espiritual que ela tinha. Quando o Senhor Jesus, ele encontrou o cobrador de impostos, lembra dele? Zaqueu, aquele que subiu na árvore quando Jesus passava para poder ver Jesus, porque ele era de estatura pequena. Então, o Senhor Jesus, ele transformou o coração de Zaqueu. E ali houve salvação naquela casa. Meu amado, quando o Senhor Jesus encontrou aquele paralítico, ele restaurou a sua vida por completo. E olha, muitos querem a paz, mas não querem se entregar o controle da sua vida ao próprio Deus. Muitos, eles desejam a cura do corpo, da enfermidade, mas eles não querem permitir que o próprio Deus transforme aquilo que está causando e abrindo as feridas, o câncer espiritual. Você está entendendo? Compreenda bem isso, desperte para isso. A verdadeira restauração da alma, meu querido, ela acontece quando nós colocamos toda a nossa vida sem restrição perante
ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Então, nisso nós renovamos a nossa mente, a nossa mentalidade. Aí então buscamos a ajuda necessária e urgente. Cuidamos sim, e devemos cuidar sim do corpo, e também permitirmos que Deus cure as áreas escondidas da nossa alma. Ouça bem isso. Talvez você hoje esteja até lutando com todas as forças contra essa ansiedade, contra essa insônia, contra essa crise de pânico. Talvez você, meu querido, esteja enfrentando uma tremenda tristeza profunda. De repente, você está carregando dores que ninguém conhece. Mas escuta bem o que eu quero te dizer. O Senhor Jesus, Ele está falando com você agora. Ele está dizendo mais uma vez para você: vinde a mim, vem a mim, eu estou aqui. Vem você que está cansado, você que se encontra pesado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Esse alívio do Senhor Jesus é para você se erguer, se levantar. Deixa eu te dizer, a resposta, ela não está apenas em você querer fugir dessa dor, mas a resposta está em você permitir que o próprio Deus, Ele venha trabalhar em você por completo. A ansiedade, meu querido, ela pode até roubar o seu sono, ela pode estar roubando a sua paz, a sua alegria, de repente roubando a sua tristeza, roubando o seu sorriso, a sua esperança. Porém, entenda bem isso, as lutas, elas podem até roubar ou querer tirar suas forças. Mas quando o Senhor Jesus, Ele entra na sua história, na sua batalha, então o Senhor Jesus não apenas aniquila essa dor, mas Ele transforma a sua vida completamente. O mundo, ele pode até oferecer um alívio. O mundo pode até oferecer uma paz temporária, passageira. Mas o Senhor Jesus, Ele nos oferece, Ele nos traz a transformação verdadeira que a gente precisa para uma vida abençoada. Hoje, meu amado, Deus, Ele está te fazendo uma pergunta. Você quer, ou você apenas quer sentir, ou se sentir melhor, ou você de fato deseja ser verdadeiramente restaurado, curado no seu interior? Porque, entenda, quem entrega o seu coração, confia o seu coração aos cuidados, ao governo do Senhor Jesus, não encontra apenas um remédio para continuar vivendo ou aliviando a sua dor, mas certamente vai encontrar uma razão para viver feliz, uma razão para viver cheio de esperança, para poder então prosseguir vencendo os obstáculos e as lutas, as etapas, e ter uma paz que o mundo jamais poderá nos oferecer. Amado, a cura, ela começa quando a sua alma se rende ao médico dos médicos, o nosso cirurgião perfeito do nosso corpo, da nossa alma. E só o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele pode e é capaz de nos dar a verdadeira vitória. E Deus te abençoe, um forte abraço, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e toda a sua casa. Um grande abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques. Fique em paz, tá bom?